Senhor presidente, eu confesso que o sentimento que me toma nessa tarde de sexta-feira aqui no Senado Federal é de profunda indignação. Nós estamos aqui, ninguém consegue apontar o crime da senhora presidente da República. E é uma indignação, senhor presidente, porque esse processo começa contra uma presidente honrada, honesta, que não responde a um inquérito, e começou pelo líder de uma quadrilha parlamentar, porque é assim que eu denomino o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que começou o processo por vingança, justamente no mesmo dia em que o PT decidiu pedir cassação dele no Conselho de Ética. Mas eu acho que esse processo de desvio de poder é um desvio de poder continuado, porque logo depois, quando ele conseguiu abrir o processo de impeachment, fez uma aliança com a oposição, com o PSDB e DEM, e está tentando se safar do Conselho de Ética. Continuado porque agora ele começou a montar governo. Todo mundo sabe, o secretário de Segurança de São Paulo, Alexandre de Moraes, que foi advogado particular de Eduardo Cunha. E ele está nomeando, indicando para a AGU, Advocacia Geral da União. Alguém tem alguma dúvida aqui que o doutor Eduardo Cunha está tentando interferir, por exemplo, no novo ministro da Justiça? Sobre quem será? Alguém tem alguma dúvida que o doutor Eduardo Cunha vai tentar interferir na nomeação do próximo diretor da Polícia Federal? Na verdade, senhor presidente, Eduardo Cunha manda em Michel Temer. E o Brasil começou a descobrir, porque muita gente foi para as ruas fazer passeata contra o governo. Eles, na verdade, se aproveitaram desse processo para tentar assaltar o poder. E muita gente agora está sendo surpreendida, porque não sabiam que a chapa desse golpe era essa. Porque há uma chapa do golpe. A chapa do golpe é Temer e Eduardo Cunha, que passa a ser o vice, o segundo na linha sucessória. Agora, senhor presidente, nós chegamos aqui no Senado. Aí continua o processo viciado, ao escolher um relator do PSDB. Ontem nós tínhamos aqui a acusação. Miguel Reale Júnior, filiado ao PSDB. Doutora Janaína Pascoal, que trabalhou no governo Fernando Henrique Cardoso, no governo do Alckmin, e foi contratada pelo PSDB para emitir o parecer. Então, essa era a acusação, uma acusação partidarizada. Agora, no meio dessa acusação, estava o nosso principal juiz, também do PSDB. Parecia uma reunião da comissão executiva do PSDB. Isso é um absurdo. Qual é a isenção? Senador Anastasia, Vossa Excelência sabe que não há crime. Vossa Excelência foi governador. Vossa Excelência fez coisas, aí sim. Eu trago aqui em mãos, os 4 anos que o senhor foi governador, o senhor não cumpriu a meta um ano sequer. Um ano sequer. Está aqui o ano de 2013. A meta era 2.498 bilhões de superávit. Teve um déficit de 86 milhões. Nem um ano. Aí os senhores questionam por quê? A presidenta Dilma alterou a meta. Não cumpriu um ano. Tem mais, senador Anastasia. Investimento, saúde e educação. O senhor sabe, como governador do estado, que teria que investir 12% em saúde e 25% em educação. Isso aqui está previsto na Constituição. Qualquer um se torna inelegível se não fizer isso. Sabe o que Vossa Excelência fez como governador? Investiu 9,68 em saúde. O impeachment do Anastasia que nós estamos vendo aqui. É uma deslealdade ficar atacando o relator, senador Lindenberg? Eu quero que pare o meu tempo. Na hora certa, o nobre relator falará. Garantiu a palavra. Vossa Excelência, tem suas em inscrições. 2012, 9,68%. 2013, 10,84%. Agora os senhores tiveram a coragem de, com o Tribunal de Contas do Estado, um relator que era conselheiro e que antes era um deputado do PSDB, fazer um termo de ajustamento de gestão para burlar a Constituição. Isso aqui sim que é contabilidade criativa. Os senhores sabem que não tem autoridade nesse aspecto para afastar uma presidente por essa questão. Isso aqui é um grande absurdo. O dia de ontem foi revelador. O professor Miguel Reale não conseguiu responder questões básicas. Uma confusão entre decreto de crédito suplementar e decreto de contingenciamento. Aqui toda a base dessa denúncia, que para mim é uma denúncia inepta, se baseia na seguinte questão, e está aqui na página 18 deles.
editou decretos com ampla e vultosa movimentação financeira, ampliando gastos da União. Senhores, esses decretos tratam de remanejamento interno de recursos de um determinado órgão. Não é aumento de gastos. Aumento de gastos, a Lei de Responsabilidade Fiscal coloca no artigo 9º, e no artigo 9º tem um decreto de contingenciamento. Vários equívocos. Eles confundiam excesso de arrecadação e superávit financeiro de rubricas específicas, como se fosse excesso de arrecadação da União. A denúncia impressionante. Tem mais, senhor presidente. A mudança de entendimento do Tribunal de Contas da União. A mudança de entendimento se deu em outubro de 2015, depois dos decretos. E aqui, se alguém tem ainda dúvida disso, eu trago aqui uma posição do TCU sobre 2009. Porque em 2009 aconteceu uma situação idêntica. Houve a mudança da meta. Enquanto se votava a mudança da meta, o presidente Lula apresentou vários decretos. O que disse o TCU? O Poder Executivo encaminhou ao Congresso Nacional projeto de lei que propõe redução da meta para 1,4% do PIB. Aí tais parâmetros passaram a ser adotados nas reavaliações bimestrais, mesmo antes da aprovação do Congresso Nacional. Está aqui. Pior, senhor presidente, vamos nas pedaladas. Me falem os senhores, qual foi o ato da presidenta da República? Qual foi o ato? Plano Safra, tem uma lei de 92, que mostra, senador Cristóvão, que a gestão desse Plano Safra é feita por 4 ministérios, pelo Conselho Monetário Nacional. Não tem ato da presidenta. Sabe o que a acusação diz? A acusação diz o seguinte: ah, não, a presidenta era unha e carne com o secretário de Tesouro Nacional, Arno Agostinho. Só para lembrar os senhores, Arno Agostinho não era secretário do Tesouro Nacional mais em 2015. Ele ficou até 2014. Então, é um escândalo o que está acontecendo aqui. Aí eu escuto gente do PSDB dizendo, não, tem que entrar Lava Jato, tem que entrar a delação do Delcídio. Eu acho engraçado, porque a gente sabe que delação não é prova. Tem que haver investigação. Mas quando é contra o governo, vale. Agora, quando o Delcídio fala do senador Aécio, aí é mentira. Porque o Delcídio falou que o senador Aécio recebeu propina de Furnas. Aí não vale para os senhores. Só vale o que é contra o governo. Eu quero aqui demonstrar essa minha indignação, o papelão que o PSDB está fazendo. Só para concluir, eu fico pensando como estariam figuras como Mário Covas, Teotônio Vilela num momento como esse. Os senhores estão assinando um golpe feio, fajuto, para tentar colocar um governo, Michel Temer, e com um governo ilegítimo. A gente já começa a se assustar com os nomes dos ministros que estão sendo indicados no desrespeito ao Senado Federal, porque essa comissão está trabalhando. Sabe quem são os ministros palacianos? Eliseu Padilha e Gedel Vieira Lima. É isso que os senhores querem? Concluindo, e eu concluo dizendo que por trás de tudo isso, senhor presidente, por trás desse golpe, tem um programa, que é o programa mais antipovo que eu já vi em toda a minha vida. Essa ponte para o futuro, que acaba com o legado do Lula, do Ulisses Guimarães e de Getúlio Vargas. Aqui está na ponte para o futuro. Fim da política de valorização do salário mínimo. Fim da indexação do salário mínimo com benefícios previdenciários. Desvinculação total dos recursos constitucionais para educação e saúde. Essa foi uma conquista do Dr. Ulisses na Constituição Cidadã, que colocou saúde e educação como direitos universais e colocou as verbas para garantir que a saúde e a educação sejam direitos universais de todo brasileiro. Eu concluo, senhor presidente. Conclua, porque já estourou o tempo. Eu concluo, senhor presidente, dizendo que eu espero que os senadores dessa comissão olhem para a história, porque eu não tenho dúvida alguma que se esse golpe se consumar, esse momento vai se passar para a história como um momento de ruptura da ordem institucional brasileira.